Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma live para a gente poder conversar sobre cães, para a gente poder entender sobre cães. Eu sempre gosto de começar a live falando sobre isso, para que você entenda logo de cara que a nossa obrigação é entender cada vez melhor os cães, saber se relacionar com eles, principalmente dar suporte para os cães. Eu acho que é uma das grandes, eu sempre coloco tudo como bem relevante, e uma das grandes condições que a gente precisa oferecer para os cães é a gente conseguir dar suporte para os cães. E só tem um jeito da gente dar esse suporte: conhecendo o que os cães precisam e como ajudá-los, qual a melhor forma de oferecer determinadas coisas para eles. É legal a gente sempre abranger de uma forma meio genérica, porque cada cão tem uma especificidade. Cada cão tem vontades diferentes, tem limites diferentes, sensibilidades diferentes. Então por isso que eu gosto sempre de falar que a nossa obrigação é entender os cães para a gente poder conseguir entender aquele cãozinho, aquele que está com a gente, aquele que a gente vai dar esse suporte. E quando eu falo suporte, não é só nas dificuldades, muito pelo contrário, são nas facilidades também. Como é que a gente vai oferecer para aquele cãozinho as coisas que ele gosta, as coisas que ele precisa, que ele consegue fazer. Olha como é importante a gente entender dessa forma. Como é que a gente vai ser o famoso, aquele braço direito, né? A pessoa que é a braço direita do cão ali, ó, que está sempre atento às coisas que o cão precisa, às dificuldades que os cães passam. Como é que eu faço cada uma dessas coisas? Então eu acho que a nossa função, quando a gente traz um cãozinho para dentro de casa, ou qualquer cão que a gente encontra por aí, é a gente dar esse suporte para os cães. E só há uma forma, que é a gente conversando, a gente aprendendo, a gente extraindo conteúdos. E aí são diversos conteúdos para que você entenda também qual é a forma que você quer se relacionar com esse cãozinho, o que você acredita que é melhor para aquele cãozinho, para você. A partir do momento que você entende o que é bom para o cão, você não consegue oferecer outra coisa. Você não consegue se imaginar oferecendo coisas ou fazendo coisas com os cães que não são coisas que fazem bem para a saúde do cão. E aí saúde física, mental, não importa qual seja, você não consegue. Você entra em um modo de ser aquela pessoa que dá todo o suporte, que oferece tudo que tem de melhores para os cães, melhores para os cães. E é para isso que a gente está aqui, para poder conversar, para poder entender cada vez mais. Eu vou ter um problema sério hoje aqui nessa live, porque meu cabelo tá balançando aqui atrás, tá surgindo e tá me incomodando. Só que eu vou tentar ignorá-lo. Enfim, vamos começar a live de hoje com as nossas enquetes. Com as nossas enquetes, não. Com as nossas histórias aqui do começo, só para dar uma inserida no tema, para que a gente possa já começar a entender como funcionam essas coisas. Uma das situações que eu quero lembrar, e eu vou lembrar, mas vou contar para vocês, era um cachorrinho. Eu falo era, porque eu acho que não existe mais esse cãozinho ali, por qualquer que seja o motivo. Mas a Rosane, que é a mãe da Eloá, ela mora num apartamento e o vizinho, as pessoas vizinhas ali dela, tinha um cachorrinho que não parava de latir. E quando eu digo não parava, não é porque ele latia o dia inteiro, mas qualquer movimentação, qualquer luz que acendia, qualquer elevador que parava, esse cãozinho começava a latir. E provavelmente era um cão de porte pequeno, eu não sei qual era esse cão, nunca vi esse cão, não sei cor, tamanho, não sei nada, mas aparentemente pelo latido é um cão de pequeno porte. E ele latia num hall, que era um hall pequeno. E esse latido parecia que ele se intensificava de uma forma absurda. Ele ganhava força, ele ganhava eco e ele ficava por um tempo. O cão ficava latindo por um tempo. Quando esses estímulos apareciam, ele ficava latindo. E era uma coisa que incomodava. Qualquer distância que você estivesse daquela porta, daquele local, você ouvia esse cão. Parece que o som ele ia assim enfiando pelos meios, se perpetuando ali pela casa toda, até chegar uma hora que incomodava bastante todo mundo. Agora imagina o cão, né? Bom, enfim, independente disso. Outra questão que eu queria falar para vocês aqui, outra situaçãozinha, são aquelas pessoas que acabam me procurando porque o cão late. Porque o cão late muito, porque o cão incomoda, porque o cão não sabe fazer outra coisa além de latir. E essa foi uma das situações que eu vivenciei aí com algum dos meus clientes, que era a cachorrinha, que era a Pipoca. Eu falo era porque essa situação já é do passado, mas a Pipoca ainda está por aí. E a Pipoca também, ela foi colocada numa residência, numa casa onde já tinham outros cães, mas independente disso, a Pipoca ela era muito reativa a determinados sons, a determinados e quaisquer sons.
Então ela estava dentro de casa, qualquer sonzinho que ela ouvia na rua, podia ser carro passando, pessoas, bicicleta, outros cachorros latindo, trovão, música, a Pipoca começava a latir. E aí a Pipoca ficava insistentemente latindo. Então vocês já podem imaginar, a Pipoca também era um cachorro de porte pequeno, e acredito que a gente acaba imaginando que os cães de menor porte têm um latido mais agudo. E aí esse latido mais agudo parece que ele vai lá mais no fundo do nosso tímpano, parece que ele abala mais as nossas estruturas. Porém a Pipoca era um desses cãezinhos que ficava latindo sem parar. E aí a grande questão que a gente quer levantar hoje também é, a gente vai deixar esse cão latir? Vamos deixar esse cão latir ou não vamos deixar esse cão latir? E se a gente não for deixar, o que a gente vai fazer para melhorar a qualidade de vida desse cão? Ou ele já tem a qualidade de vida boa quando ele late? Tudo isso são questões que a gente vai tentar, pelo menos, se enveredar aqui por esses caminhos para que vocês possam observar também essas situações de uma forma um pouco mais abrangente, não focado somente em situações do tipo, o que é muito comum a gente ver por aí. Se você nunca ouviu isso, provavelmente você vai ouvir agora pela primeira vez, mas eu acho que você já ouviu. Que são aquelas pessoas que têm cães e o cão é um cão que late, como esse do vizinho, como esse que era a Pipoca. E aí a pessoa que é da família do cão, ela se incomoda que as pessoas reclamam, e a frase que a pessoa fala, ou a armadilha que a pessoa se coloca é lógico que o cão late. Você queria que o cão fizesse o quê? Que o cão falasse? Então essa é uma armadilha que as pessoas caem, parece uma coisa meio boba, porque é óbvio que cão não fala, mas será que só por isso então a gente tem que deixar o cão latir? É normal o cão latir? Lembra que é diferente uma coisa que é comum e uma coisa que é normal. Normal é ser uma coisa que faz bem, que não tem problema nenhum. Comum é uma coisa que acontece. Então eu falo que quando as pessoas colocam essas expressões e agem dessa forma, é uma coisa comum que acontece e elas se colocam nessa armadilha de não fazer nada, não querer entender o que está acontecendo, não modificar esse comportamento, nem olham para saber se tem algum problema mesmo com o cãozinho e falam, deixa latir, porque cão late. É uma forma cômoda da gente cuidar dos nossos cães e cair nessa armadilha. A hora que você fala, ah não, é lógico que o cão late, todo cão late. Pronto, você se enfiou nessa armadilha e pode estar colocando o seu cão em situações complicadas aí que ele não consegue lidar ou que está cada vez mais estressando e piorando a qualidade de vida do cão. Enfim, comecemos, a live de hoje é vamos deixar esse cão latir. E aí não é uma pergunta, é uma afirmação, que as pessoas têm que deixar o cão latir ou não. Pode ser uma pergunta, né? Agora que eu falei, parece que pode ser uma pergunta. Eu vou começar colocando aqui e deixando fixado a pergunta do dia, que é em qual situação o cão precisa latir? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para que vocês possam também dar a opinião de vocês, de preferência aqui no ponto de interrogação, porque a sua opinião fica ali segura. E aí daqui a pouco eu clico ali para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso, ler um pouco da opinião de vocês, as outras pessoas também darem opiniões delas, mas hoje, a pergunta de hoje é essa. Para você dar a sua opinião, ou a sua sugestão, ou o que você imagina, em quais situações que o cão precisa latir. Não é em qual situação que ele late, mas em qual ele precisa de verdade. Se a gente for olhar de uma forma mais abrangente, aí, mais específica na verdade, nem abrangente, mais específica, em qual situação ele precisa latir. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E lembre, sempre que eu trago um tema aqui, eu procuro buscar temas que estão passando atualmente por mim, né? São coisas que eu vejo, são coisas que eu encontro, clientes que me procuram, enfim. Mas essa é uma questão que eu levantei porque eu vi uma situação onde a pessoa impedia o cão de latir. Então o cão estava latindo e a pessoa ficava assim, para de latir, para de latir. Isso provavelmente você já deve ter visto ou deve ter feito se você tem cão. Então foi por isso que eu pensei, vamos deixar esse cão latir? Ou, como afirmação, né? Sei lá, o tema saiu desse jeito aí. Eu vi a pessoa impedindo o cão de latir, e aí eu quis levantar a questão, será que a gente precisa deixar o cão latir? Ou a gente tem que impedir o cão de latir? O que acontece por trás disso? Então a live de hoje é sobre isso que a gente vai falar. E vamos lá com as enquetes que eu fiz aqui no Instagram para que vocês possam também dar as opiniões de vocês. O latido é a única forma de comunicação dos cães? Eu comecei com uma bem básica, para que a gente pudesse se enveredar no nosso tema aqui e já começar a pensar sobre latidos. Será que
que o latido é a única forma de comunicação que o cão conhece? E aí a gente falando, ou eu falando aqui, sobre o que eu levantei no começo das pessoas que têm cães, o cão late e a pessoa fala, é lógico que ele late, porque ele é um cão, o que você queria que ele fizesse? Então será que essa é a única forma? Então já que o cão só sabe se comunicar dessa forma, então vamos deixar esse cão latir, como o próprio nome da live já diz. Mas não é a única forma de comunicação dos cães, muito pelo contrário. A diferença é que o latido, por ser uma coisa sonora, que é algo que a gente está acostumado como comunicação do ser humano, a gente identifica mais fácil. Então o cão latiu, a gente sabe que ele está se comunicando. Provavelmente a gente tem a dificuldade para entender o que está acontecendo ou o que ele está querendo comunicar naquela hora. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra é a gente interpretar e conhecer a linguagem do cão. Só que o latido, ele não é a única e não deve ser a única forma de comunicação do cão. O cão, ele trabalha com linguagem corporal o tempo inteiro. É a melhor forma de comunicação, inclusive, do cão, é a linguagem corporal. É aquilo que ele faz com o corpo, é aquilo que ele faz com a cabeça, que ele faz com os olhos, que ele faz com o rabo dele, que ele faz com a pata dele. Essa é a melhor forma de comunicação que o cão possui. Na verdade, essa deveria ser, né? Só que na sociedade onde a gente vive, é muito mais fácil a gente só fazer alguma coisa, ou só dar uma atenção, ou só olhar para o cão, ou só perceber que existe um cão quando o cão late. E aí acaba se tornando uma coisa comum no dia a dia das pessoas, e a gente acaba caindo em algumas... Eu acho que é difícil as pessoas imaginarem que o cão só se comunica dessa forma. Hoje eu acredito que as pessoas com certeza sabem que os cães se comunicam de outras formas também. Porém, o latido é a forma mais fácil de nós reconhecermos que existe uma comunicação, que o cão está querendo comunicar alguma coisa, porque é a forma mais fácil que se assemelha àquilo que a gente também faz, que é falar, que é emitir um som. Nós estamos muito acostumados a isso. Porém, a linguagem corporal do cão, as outras linguagens dos cães, elas precisam ser respeitadas, entendidas, reconhecidas e utilizadas. O cão precisa conseguir utilizar essas outras formas de comunicação. Então, o latido nunca foi e nunca será a mais importante forma de comunicação do cão. A gente precisa conseguir valorizar e permitir que o cão se expresse de outras formas também. É isso que a gente consegue fazendo para dar qualidade de vida para o cão, é permitir que o cão consiga se expressar de outras formas também. Hoje eu fui mal educado, não falei boa noite para ninguém, então boa noite agora, desculpa se eu não falei antes, não era a minha intenção, mas acabei não falando porque, não sei, acontece. A próxima pergunta, podem responder se vocês acham que sim, se vocês acham que o latido é a comunicação mais importante, a única forma, ou se não, existem outras. Se você conhece outras também, pode colocar. E agora vamos entrar para umas questões mais práticas que tem a ver com o nosso tema, que é como fazer o cão parar de latir. Aí eu coloquei 3 opções aqui, baseado naquilo que eu falei de um dos motivos de eu fazer essa live, que é dar bronca no cão para ele parar de latir, dar atenção para o cão para ele parar de latir, ou dar uma outra opção para que o cão pare de latir. Independente da opção que você escolheu, né, é importante a gente entender que todas essas daqui, elas vão fazer o cão parar de latir. Todas essas. A questão é, será que é eficiente? Será que ela resolve a situação do cão? Será que ela se comunica da melhor forma com o cão? Então, quando a gente impede ou faz o cão parar de latir, porque a gente dá uma bronca nele, e aí já existe um histórico, entenda sempre isso, já existe um histórico de broncas, já existe esse relacionamento, já foi criado essa condição que você de interação com o cão, para quando vem uma bronca, ele sabe que é uma coisa ruim, ele sabe como ele deve ficar quando ele recebe uma bronca, qual é o estado emocional que ele precisa se impor, ou que automaticamente acontece, que é o que a gente fala quando você desperta emoções no cão através de um estímulo. Se você dá uma bronca e o seu cão automaticamente reage de forma negativa, de forma submissa, é porque você já apresentou essa bronca para esse cão. E isso já começa a gerar essas emoções nele. E aí não é uma coisa boa, óbvio. Mas aí quem decide se vai fazer isso é você. Saiba que o seu cão não está contente, não está feliz quando você dá uma bronca nele. Porém, se já existe esse histórico, quando você der uma bronca, o cão automaticamente vai parar.
Na mesma hora que você der a bronca, o cão vai parar. Pode ser que seja apenas por 2 segundos, por 1 segundo. O tempo suficiente para ele processar e entender o que vai acontecer de verdade e depois voltar a latir. Porque a situação ou o problema, a dificuldade que o seu cão tinha, ela continua existindo aqui. Se você não fez mais nada, você só deu uma bronca, ele vai parar por causa do susto, por causa do medo, independente de qual é a emoção que você criou no seu cão com as suas broncas, ele vai parar. Então ela vai funcionar. Você vai dar uma bronca e para você vai ser uma coisa reconfortante. Porque você vai conseguir fazer com que o seu cão pare de latir. Então essa é uma das formas que sim, você vai conseguir fazer o seu cão parar de latir. Não é nem de longe a melhor. De forma nenhuma, dar uma bronca para o cão parar de latir é algo que vai fazer bem para o cão. Você vai conseguir fazer ele parar de latir naquele momento, naquele exato espacinho de tempo ali, porém a situação não vai estar resolvida para o seu cão. E pior ainda, você inseriu ainda mais uma dificuldade ali com a sua bronca, que acabou gerando uma dificuldade maior para o seu cão. A outra situação que é dar atenção, deve me olhar aqui, dar atenção para o cão, vai fazer ele parar de latir? Se o objetivo do latido do cão, a comunicação que ele quer fazer naquele momento, é para que você dê atenção para ele, para que você interaja com ele, para que você dê alguma coisa para ele, se você der essa atenção, ele vai parar de latir. Lembra que eu falei que essas situações, essas opções, todas elas farão o cão parar de latir. Agora a gente só precisa entender o que é bom para o cão e o que não é bom para o cão. O que vai resolver a situação ou não. Se o cão está latindo porque ele precisa de alguma coisa, então ele está querendo o brinquedo que você tem na mão. É um brinquedo que ele conhece, que ele já sabe como funciona, que ele gosta de interagir. E aí você está com aquele brinquedo e não está oferecendo para o cão, ele não está tendo acesso ao brinquedo. Aí ele começa a latir para que você dê essa atenção para ele, para que você jogue esse brinquedo para ele, e a partir daí a situação foi resolvida. Ele parou de latir por isso. Só que será que o cão não vai voltar a latir quando essa situação se repetir? Que é aquilo que a gente falou do estímulo que aparece. Então toda vez que ele vê você com um brinquedo na mão, será que ele vai esperar? Ou ele vai utilizar o latido para que você jogue esse brinquedo e dê essa atenção para ele? Então vai fazer o cão parar de latir, é óbvio que vai fazer. Você dar essa atenção para o cão, ele vai latir, pum, você jogou o brinquedo, não tem mais por que ele latir. Ele vai pegar o brinquedo, fazer o que precisa fazer. E da mesma forma a bronca, ela tem que ser entendida também como uma atenção. Se o cão estiver latindo para você, para que você dê essa atenção para ele, seja porque ele está precisando de uma interação, que ele está precisando sair, infinitas formas do cão achar como comunicação latir. E aí você dá uma bronca nesse cão, ou seja, você olhou para ele, você direcionou a sua atenção para ele, ele vai parar de latir naquele momento também. Porém, se você parar de dar atenção ou não realizar o que ele precisa, ele vai voltar a latir. Então tudo isso vai fazer com que o cão repita o processo de latir. E aí a questão é, vamos deixar esse cão latir? Se você quiser criar uma forma de relacionamento com o seu cão, onde ele precisa latir toda vez para que você faça alguma coisa, sem dúvida nenhuma, você vai deixar esse cão latir. Porque é a única forma que você vai saber que o cão precisa de alguma coisa. É a única forma de você atender alguma necessidade do cão, de você perceber que esse cão existe ali na sua vida, é ele latindo. Então deixa esse cão latir, porque é a única forma de você dar o que o cão precisa ou lembrar que existe um cão aí com você. Enfim, independente dessas situações, que ambas são bem ruins. Tanto você dar uma atenção ou você dar uma bronca, vão perpetuar a comunicação. O latido do cão, ele vai continuar e cada vez utilizando mais em diversas situações, porque é o latido que funciona no relacionamento de vocês. Todo mundo que está aí pode ir respondendo também a pergunta de hoje, em qual situação o cão precisa latir. Pode dar a opinião de vocês aí que daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. E a terceira situação para a gente fazer com que o cão pare de latir é dar outra opção para o cão. Quem já acompanha as lives provavelmente já ouviu esse termo de eu falar que a gente precisa dar opções para o cão. E quando a gente entende que se o cão está latindo é porque a única forma que ele sabe lidar com aquela situação que está se apresentando, e pode ser uma situação boa ou uma situação ruim, a gente entende que está faltando opções de comunicação para esse cão. Esse cão não tem habilidades sociais para te mostrar a dificuldade de uma outra forma. Então, por exemplo, eu sempre gosto de pintar um cenário
para que a gente possa entender de uma forma mais prática como é essa situação de dar uma opção para o cão. Então, por exemplo, toda vez que toca a campainha, o seu cão late. Toda vez que acontece isso, o seu cão se incomoda, ele late. Aí você vai lá e resolve a situação. Você vai lá, tira ele dali, ou fala para ele parar de latir, ou a porta abre e entra alguém, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Só que aí você começa a ensinar para o seu cão que toda vez que a campainha toca, ele recebe uma coisa que ele quer. Ele recebe uma recompensa, pode ser um brinquedo, pode ser um carinho, pode ser uma comida, pode ser um petisco. O próprio alimento do cão também, é super válido a gente fazer isso com o cão. Só que aí você insere isso na rotina do cão. De toda vez que toca a campainha, puf, ele recebeu essa recompensa. O cão vai ter uma outra opção para o latido dele. Toda vez que essa campainha tocar, ele vai atrás de você, ele vai te procurar, ele vai te olhar, ele vai esperar a recompensa. Olha como a gente, sim, basicamente, conseguiu apresentar uma outra opção para o cão. E olha como foi muito mais saudável, porque o cão conseguiu lidar com a situação que estava acontecendo, que pode ser que seja um incômodo ainda, não estou falando que agora não incomoda mais, mas aí lá tocou essa campainha, ele conseguiu processar, não ceder ao instinto, ele conseguiu tomar uma decisão e ter essa outra opção, de vou até ali, ó, encontrar a pessoa, que é a pessoa aqui da minha família, que ela vai fazer alguma coisa por mim. E eu criei uma situação aqui super simples. Existem diversas formas da gente dar outras opções para o cão. Mas é legal a gente pensar sempre dessa forma. Se o cão precisa te comunicar alguma coisa ou resolver alguma situação, por que ele precisa latir? A gente apresenta e dá outra opção para o cão. Que quando acontece esse estímulo que provavelmente faria o cão latir, você apresentou uma outra rotina para ele. Você deu uma opção de comportamento, o que ele poderia fazer para resolver aquela situação ou como ele deveria agir diante daquele estímulo. É isso que a gente precisa entender e começar a oferecer para os nossos cães. E aí cada cão vai ter uma forma de ser valorizado diferente, o comportamento, o que você vai oferecer para ele, o que você vai fazer com ele naquela hora. Às vezes só o fato de você tirar ele de perto já vai apresentar uma outra opção. Automaticamente ele vai começar, quando o estímulo aparecer, ele se afastar. Porque ele entendeu que você ensinou para ele que isso resolvia o problema dele. Ele se afastava do estímulo e conseguia ficar mais calmo, mais tranquilo, processar a informação, enfim. Mas a gente precisa fazer isso para garantir qualidade de vida para o cão. Então a melhor forma de você fazer o cão parar de latir é você dar outra opção para ele. Para que ele consiga, a partir daí, lidar com essa dificuldade, com esses estímulos que estão fazendo ele latir. Faz sentido aí para vocês? Não sei. Não sei se faz sentido, já tinham pensado isso também. De qualquer forma, podem ir respondendo aqui a pergunta de hoje, que é em qual situação o cão precisa latir. E aí lembra que a live de hoje é vamos deixar esse cão latir. Então a gente precisa entender em qual situação então ele precisa latir. A próxima pergunta. Eba, isso aqui é legal. Latir demais é saudável para o cão? Se a gente acabou de falar que quando o cão late, ele está sem opção e que a outra opção traria mais benefícios para ele, a gente já entende que latir demais já não é saudável. Tanto para a parte que ele vai mostrar pra gente, ou seja, ele vai estar comunicando pra gente que ele não tem outras opções, que ele não sabe se comunicar ou lidar com aqueles estímulos de uma outra forma. Isso ele vai mostrar pra gente quando ele começa a latir em todas as situações, quanto isso vai estressar o cão. Porque aí estamos falando de latir demais. Imagina que para todas as situações que acontecem, que trazem algum desconforto para o cão, ou que ele não consegue lidar de outra forma, não consegue pegar um brinquedo, não consegue ter acesso a você, não consegue ter acesso a outro cão, ou não quer que outro cão se aproxime, outras coisas aconteçam, para tudo isso ele precisar latir, ele estará se estressando cada vez mais, porque o dia dele estará focado em latidos. Imagina que é como se fosse a gente gritando. Imagina a gente gritando o dia inteiro. Isso dentro da sua cabeça reverba. Nossa, eu tô falando termos técnicos aqui, como se eu soubesse o que o grito faz na gente, né? Mas imagina que pro cão é mais ou menos como se fosse isso. É um som alto ali, ó. O tempo inteiro ele precisando vocalizar. Imagina o cansaço também que dá isso. Se a gente tivesse que gritar muito tempo, durante muito tempo, quanto estresse a gente acumularia. Uma coisa é o cão latir uma vez. E aí a partir daí resolveu o problema, resolveu o estímulo, tá tudo resolvido, deixamos esse cão latir para resolver isso, e aí o estímulo foi embora, acabou, esse cão não vai latir mais o dia inteiro. Tudo bem, ele deu aquela explosão, provavelmente ele desestressou naquele momento, porque o latido traz também esse conforto, só que se ele precisar insistir no latido,
muitos problemas irão acontecer, principalmente de parte física do cão. Física? Acho que é física, né? Que a gente começa a latir muito, isso vai causar problema nas cordas vocais, o cão pode ficar rouco, isso vai dar dor de cabeça, vai aumentar a pressão da cabeça do cão, vai atrapalhar a audição do cão, porque vai estar incomodando esse barulho que está o tempo inteiro ali ele precisando latir. Olha como toda essa situação é ruim para o cão. Então, quando a gente fala de latir, a gente precisa entender que o latido é uma comunicação dos cães, é uma coisa natural que os cães normalmente fazem, é uma coisa normal do cão fazer, só que em excesso não faz bem para o cão. De forma alguma faz bem para o cão. E é importante a gente ficar atento, porque o cão está dizendo para a gente que ele só sabe lidar com as situações dessa forma. E aí é para a gente ficar atento e resolver esses problemas, dar outras opções para o nosso cão, para que ele saiba lidar de uma forma mais tranquila, para que ele consiga se controlar mais. Senão ele vai estar sempre utilizando esse instinto. Ele não consegue nem pensar. A hora que aparece um estímulo, uma coisa que ele não consegue lidar, a primeira coisa que ele faz é latir. Porque é a única coisa que ele conhece, é a única coisa que traz resultados. E aí ele vai começar a latir para tudo, latir para tudo. Olha o estresse que esse cão vai estar no fim desse dia. E aí não tem descanso, não tem noite de sono que vai fazer esse cão descansar bem a ponto de tirar todo esse estresse. Porque ele vai acordar e já vai começar a latir de novo. Isso se ele já não acordar latindo porque acordou por causa de um barulho. Olha só como a gente precisa avaliar sempre o que é importante para a saúde do nosso cão. Agora vamos à pergunta do dia, que é essa pergunta que eu deixei aqui, que é: em qual situação o cão precisa latir? Boa noite a todo mundo que está entrando e quem já entrou e quem... Vamos. Aqui, ó. Em qual situação o cão precisa latir? A gente falou aqui sobre essa situação de ganhar atenção, de você dar atenção para o cão. Isso faria o cão parar de latir. Mas a partir do momento que ele precisa latir para ter atenção, existe um problema na rotina de vocês, na rotina dessa família. Não está nada estruturado. O cão acaba sendo o responsável por dar início às atividades ou à alimentação, não importa o que seja, como esteja configurada a rotina. Porém, se o cão precisa latir para que ele ganhe atenção, existe um problema, inclusive, de prioridade aí. Se você tem um cão em casa e tem que esperar o cão latir para que você lembre que você tem um cão e que coisas precisam ser feitas e que necessidades precisam ser supridas, já existe um erro muito grande aí na forma como você está encarando o relacionamento com o cão. Então o cão não precisa latir para ter atenção. Muito pelo contrário, existem outras formas do cão demonstrar que precisa de atenção naquele momento. Lembra que a partir do momento que o cão precisa chegar em você ou de alguma forma exigir a sua atenção, a primeira coisa que você precisa pensar e repensar, na verdade, é: opa, eu preciso modificar essa rotina, eu preciso incluir atividades diárias com o meu cão, preciso trabalhar de forma variada, tanto a situação social do meu cão, caramba, tá difícil de falar, a questão cognitiva do meu cão, para poder ensinar coisas para ele, alimentação corretamente, descanso do meu cão, que são as famosas necessidades específicas do cão. Se isso está faltando e o cão precisa latir, então tá errado. A gente não pode pensar dessa forma. Mas é interessante porque, sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas pode imaginar, ou não, mas muitas pessoas podem imaginar que uma das formas do cão, que o cão precisa para poder ter atenção, é latir. Se ele não latir, ele não tem atenção. Olha como, se a gente olhar dessa forma, a gente entende que tem alguma falha nesse relacionamento aí. Não sei se vocês concordam também, mas é legal ouvir a opinião de vocês. Eu vou puxar mais uma aqui. Oi! Oi é ótimo. Para afastar as pessoas, em qual situação o cão precisa latir? Hoje é difícil falar sobre esse tema, porque a gente está falando sobre precisar latir. É uma coisa que é comum, o cão latir. Será que é normal? Mas é comum o cão latir para afastar as pessoas. Eita! Precisava ter feito um aquecimento vocal aqui hoje. É muito comum o cão latir na sociedade atual para afastar coisas. As pessoas ou outros cães, qualquer coisa que seja. Só que vamos entender o que a gente falou até agora. O cão precisa ter outras opções. Se você apresentar para o seu cão e der a possibilidade do seu cão sair de perto das coisas que estão incomodando ele, ele resolve a situação de uma forma muito mais calma. Ele não precisa latir,
ele não precisa ficar tenso, ele não precisa ficar estressado e, melhor ainda, ele consegue resolver a situação. É isso que é um dos pontos mais importantes quando a gente tem um cão em casa, é a gente dar habilidades sociais para o cão. Que é o quê? Para não precisar você estar o tempo todo ali vigiando, dando comando, puxando, tirando, intervindo. O cão precisa ter habilidades para saber como resolver as situações. Essa é uma das melhores formas da gente ter um cão. O pensamento que a gente precisa ter é esse. E se o cão está precisando latir para afastar as pessoas, primeiro, é porque ele não tem essa opção. Ou talvez ele está preso numa coleira, ou ele está num espaço onde ele não consegue sair, ou ele está no colo de alguém. Olha como a gente tirou todas as opções do cão e a única forma que ele conseguiu tentar resolver essa situação foi latindo. Então o cão não precisa latir para afastar pessoas. Muito pelo contrário, o que ele precisa saber fazer é ele se afastar. Se ele não está gostando daquela aproximação, se ele não está entendendo o que está acontecendo, ele vai para uma situação onde ele conhece, ele vai para o cantinho dele, ele vai procurar sua ajuda, não importa. Mas latir para essa situação, ele não precisa, de forma alguma. É legal a gente sempre entender isso, por isso que eu quis colocar como o cão precisa latir. Porque a gente precisa entender que não precisa. Nessas situações não precisa. E aí eu vou dar a minha opinião aqui também. Sempre gosto de colocar aqui a minha. E eu acho que uma situação em que o cão precisa latir é para não ficar sozinho. Imagina que o cão chegou na casa, a pessoa trouxe ele para casa, aí na hora de dormir, colocaram o cão lá no cantinho dele, no lugarzinho dele, fecharam a porta e foi todo mundo dormir também. E aí o cão se viu numa situação que, poxa, o que aconteceu? Não conheço esse lugar, nunca passei uma noite aqui, cadê as pessoas daqui? Aí ele começa a latir. Por quê? Ele vai começar a latir, sem dúvida nenhuma, alguém vai aparecer. Sem dúvida nenhuma alguém vai aparecer, alguém vai dar atenção, nem que seja a pessoa que é vizinha, que vai abrir a janela, vai gritar com o cão, vai jogar água no cão. Não sei o que vai acontecer. Porém, para o cão não ficar sozinho, ele precisa latir. Dentro dessa situação ruim que foi criada, que eu apresentei aqui, que eu falei, ele precisa latir. Senão ele não vai conseguir resolver esse problema da solidão dele. Ele não vai conseguir atrair ninguém. Se ele ficar só chorando, talvez ninguém vá. Se ele ficar batendo, arranhando a porta, talvez ninguém vá. Porém, se ele começar a latir, provavelmente alguém vai aparecer para fazer alguma coisa. E aí não importa o que a pessoa vai fazer. Mas o cão conseguiu resolver aquela situação de ficar sozinho. Então vocês concordam que ele precisa latir para não ficar sozinho? Dentro desse contexto, sim. Mas não deve. Isso não deve acontecer. O cão não pode ser colocado numa situação, se ver em uma situação que ele não consegue lidar. Se você deixou ele sozinho e ele não sabe lidar com isso, o erro foi nosso. A culpa foi nossa, que não preparou o nosso cão ou não deu o suporte necessário para que esse cão conseguisse passar e ficar sozinho. Então, nessa situação, ele vai acabar latindo. Mas não é o que a gente precisa fazer. O cão precisa conseguir sair de situações, você tem que dar essas opções para ele, para que ele saiba lidar de outra forma. O cão ficar sozinho, ele precisa ter um ambiente que seja seguro, que tenha conforto para ele. Então olha só, você colocou o cão nesse ambiente, preparou, o cão conhece, o cão gosta, tem uma casinha, uma caixinha. Aí na hora que ele se vê naquela situação, estou sozinho, ele pega e vai pro canto de conforto, para a segurança, para o lugar que ele conhece, que ele sabe o que acontece ali, que ele pode ficar tranquilo. Então é dessa forma que ele resolve essa situação. E não necessariamente que ele vai precisar da companhia de alguém. Ele sabe se resolver, cuidar dele mesmo. É mais ou menos assim que a gente precisa enxergar. De qualquer forma, vamos seguir aqui, na verdade. Eu quero levantar uma questão aqui, só para a gente poder entender também um pouco, que é com relação a cães de guarda. Que são aqueles cães, não estou falando de cães especializados em guarda, cães de polícia, né? Cães policiais, não sei se é dessa forma que você entende isso, mas aqueles cães que as pessoas trazem para casa para fazer a segurança da casa, para cuidar da casa. Entende o seguinte, estamos sempre aqui entendendo coisas, discutindo coisas. O cão de guarda, quando ele precisa latir, olha como ele está num estado de estresse sempre. Qualquer situação diferente que aparece, uma pessoa diferente, um barulho diferente, um animal diferente que se aproxima, esse cão só tem como comunicação latir. Isso não quer dizer que ele não possa fazer de outra forma. Só porque ele é um cão de guarda,
ele não precisa, é o famoso não precisa, ele não precisa latir. Ele precisa ter outras formas de se comunicar com você, ou de passar informação. Só o fato dele estar ali, naquela região, já mostra para as pessoas que existe um cão ali. Se é essa forma que você quer tratar o seu cão, ter um cão ali para poder cuidar da sua casa, se é dessa forma que você entende, o cão não precisa latir para isso. Porque ele vai entender e você precisa dar isso para ele, é óbvio. Outra forma de te mostrar que existe um problema. Ou seja, ele vem. Ele vem até você, ele entra na casa, ele bate na porta, sei lá o que ele pode fazer, para poder avisar para você que existe um problema acontecendo ali. Olha como isso. Por que eu falo sempre isso? Que a gente precisa dar essas opções para o cão. Porque a gente vai dando autonomia para o cão. A gente vai criando um repertório no cão que não é uma coisa que é natural, que não é uma coisa instintiva. A partir do momento que o cão consegue lidar com os instintos dele, que talvez nessa situação fosse latir, por uma coisa diferente, uma coisa estranha que está acontecendo, ele consegue pensar, ele consegue buscar aqui na memória dele o que ele precisa fazer dentro daquela situação, qual é o comportamento que ele precisa ter, porque ele aprendeu, porque já foi apresentado isso para ele. Olha como é uma forma ótima da gente observar o trabalho de um cão de guarda. Você vai ficar mais íntimo do seu cão, ele vir te avisar quando tem alguma coisa diferente acontecendo. É importante a gente não colocar em risco a saúde do nosso cão também. Porque se é um cão que fica latindo, que ele tem esse costume, porque você colocou ele como cão de guarda ali, eu não gosto mesmo. Eu estou fazendo umas caras aqui porque eu acho sem condições a gente trazer um cão para casa para ele ficar de cão de guarda. Imagina que isso vai incomodar também as outras pessoas. Isso vai alarmar as outras pessoas e coisas ruins podem acontecer com o seu cão. Coisas ruins podem acontecer, você coloca o seu cão dentro de uma situação de risco. De se caso alguém... Bom, enfim, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas quando a gente tem um cão de guarda, a gente coloca o cão em risco, em uma situação de risco. E não é para isso que a gente tem que trazer um cão para morar com a gente, para ser parte da nossa família. Então a gente precisa entender também dessa forma. Acabei entrando em outro tema que eu não queria muito, mas não teve como eu fugir. Não sei se vocês concordam também. Se quiser dar a opinião de vocês, podem colocar aí com relação a cães de guarda. E vamos seguindo com as nossas enquetes. Vamos mudar o clima aqui. Isso aqui é sempre boas perguntas, né? Cães agitados latem mais? A resposta de bate-pronto é sim. É sim, meu povo brasileiro. Por quê? Os cães, eles normalmente... Como eles se comunicam muito corporalmente, com uma linguagem corporal, eles apresentam muitos comportamentos e muitas comunicações quase ao mesmo tempo. Então ele balança um rabo, ele mexe uma boca, ele mostra uma língua, ele levanta uma orelha, tudo quase ao mesmo tempo. São muitos comportamentos que ele apresenta ao mesmo tempo. Se o seu cão for um cão mais ativo, e eu coloquei agitado para que a gente pudesse entender, né? É um cão que tem bastante energia, que está sempre ali bem serelepe, né? Bem rápido, fazendo um monte de coisa. Olha só, fazendo um monte de coisa. Então ele vai estar comunicando muitas coisas ao mesmo tempo, rapidamente, e mudando essas comunicações e buscando outras comunicações. Imagina que o cão ativo, esse cão agitado, é aquele cão que teoricamente não tem paciência. Né? Ele não foi apresentado para ele ter paciência, ele ter autocontrole, ele ter calma. Então é o cão agitado, que vai estar sempre procurando resolver a situação de uma forma. Então ele vai apresentar um comportamento, na sequência ele já apresenta outro que não funcionou, e aí ele apresenta outro, e as coisas não vão sendo percebidas pelas pessoas, ou até mesmo por outros cães, que não têm habilidades sociais para identificar isso, ou não têm velocidade para identificar isso, e o seu cão vai buscando outras formas de comunicação. Lembra que vai sempre escalonando, né? Todas as comunicações que os cães fazem, elas começam de uma forma muito mais sutil, e elas vão escalonando, ficando cada vez maiores, mais amplas, conforme as outras comunicações não funcionam. Então o cão agitado, normalmente, ele vai latir mais. Porque é um cão que a gente não conseguiu absorver a comunicação dele de uma forma tão rápida e ele precisou utilizar outras. Ele não foi perdendo tempo. Ele foi gastando tudo que ele tinha. As comunicações até a hora que ele latiu. Aí, opa, latiu, funcionou. Aí ele vem para um latiu. E ele resolveu as situações do jeito dele, porque ele não foi nem ensinado, não foi criado uma rotina para que ele tivesse conforto, segurança, calma, o famoso autocontrole do cão.
Então é super normal, aí eu vou falar até normal, se o cão é agitado, se ele tá com esse repertório de ser agitado, ele latir mais. Porque ele vai gastar todas as comunicações dele e vai acabar batendo sempre aqui, ó, no latido, que é aquele que funciona mais para nós seres humanos. Não só para nós, para outros cães também funciona bastante. Então ele vai acabar utilizando mais vezes essa comunicação, sim. Cães agitados latem mais, é óbvio que eles latem mais. Os cães mais calmos, agora eu vou entender vou falar o outro lado, né? Os cães que são mais calmos, que têm esse autocontrole, eles apresentam as comunicações, as menores, né, as mais sutis, e eles têm uma paciência, eles têm uma calma, eles têm menos pressa. Então essas comunicações menores acabam funcionando mais. Então, por exemplo, o fato do cão se afastar. Se é um cão mais calmo, ele vai se afastar, e aí se a situação parou de acontecer, por exemplo, tinha um cão ali latindo para ele, aí ele se afastou e resolveu o problema. Um cão mais agitado, ele vai pegar, vai se afastar, e ele já vai voltar, e ele vai se afastar, e ele vai voltar, e aí ele vai precisar latir. Então o cão agitado, ele não consegue processar ou esperar que a comunicação dele funcione. Ele vai utilizando outras porque ele está sempre num nível de energia, ó, lá em cima. O ideal é trabalhar, gastar essa energia do cão, apresentar outros tipos de comunicações, fazer com que ele entenda que as outras comunicações funcionam. Então é importante, quando a gente tem um cão que é mais ativo, a gente entender a dinâmica desse cão para poder dar esse conforto para ele também, para que ele não precise ficar se estressando e latindo o tempo inteiro. Senão, ele vai cair nesse repertório de latir demais. Hoje eu estou gostando das perguntas, né? É um tema bem legal, porque afinal de contas é uma coisa que a maioria das pessoas identifica com maior facilidade, os latidos dos cães. Como os cães aprendem a latir? Eu coloquei duas opções: com outros cães ou sozinhos. As duas formas os cães aprendem a latir. Só que qual é a diferença? A diferença é que se o cão aprendeu sozinho latir, ou seja, é aquele cão que ficou sozinho ali quando você trouxe ele para casa, você deixou ele num lugar onde ele não estava acostumado, não estava preparado, você não deu essa apresentação, esse cuidado naquele primeiro dia com o seu cão, e aí você colocou ele nessa situação, que ele não sabia como lidar, ele não conhecia as alternativas para ele dentro daquele cenário, e a única coisa que foi sobrando para ele aqui, ó, quando ele foi tentando utilizar as comunicações dele, buscando no repertório, foi latir. Foi chegando num ponto onde ele não sabia mais o que fazer, ele não tinha mais opções, e aí ele começou a latir. Isso aí resolveu para ele. Lembra que o latido é uma coisa instintiva. Conforme vai aumentando essa energia, esse estresse, essa dificuldade, chega uma hora que ele sai pela boca, que é igual o ganido também, né? O ganido ele vem mais suave, mais do fundo, mas chega uma hora que a dificuldade é tanta que o cão late. Então quando o cão aprende sozinho, é muito ruim. É muito ruim. Imagina que foi a única opção que o cão encontrou dentro de tudo que ele conhecia. Ele já estava num nível de estresse, ansiedade e dificuldade muito grande. Porém, ele aprende sozinho. Só que ele aprender sozinho é um processo muito doloroso. É uma coisa muito triste a gente não conseguir mostrar para o cão que as outras comunicações funcionam, e pior ainda, a gente não conseguir preparar o nosso cão para ele lidar com as dificuldades que ele vai ter na vida dele. Inevitavelmente, o cão sempre vai ter dificuldades por aí, só que ele precisa ter habilidades para saber lidar. O que ele usa em cada situação ou cada emoção que ele sente. E a outra situação, que é ele aprender a latir com outros cães, é mais comum acontecer, porque quando o cão está dentro de uma comunidade ali, ele já tem alguns comportamentos que eles fazem, alguma rotina que ele apresenta. Porém, se é uma rotina que é uma rotina pobre, aquela situação onde o cão precisa chamar a sua atenção, onde o cão precisa ele resolver um problema para poder passear, para poder ir no banheiro, sei lá, tem algumas coisas que podem acontecer aí. E aí ele está dentro desse cenário. Em nenhum momento ele precisou latir, porque você estava ali, a pessoa estava atenta, sempre respeitou esses sinais do cão. Só que aí chega um outro cão, ou esse cão começa a ter contato com um outro cão, que é um cão mais agitado, ou que um cão que tem um repertório de latidos maior para resolver as situações, ele não conhece as outras comunicações como o seu cão conhece. O que pode acontecer nessa situação? Pode acontecer do seu cão perceber que quando esse cão late, ele tem as coisas mais rápido.
ele é compreendido mais rápido. E aí esse cãozinho que não latia, ele vai começar a latir. Só que olha como foi muito menos sofrido. Ele só percebeu que existia uma forma mais rápida dentro desse cenário. E eu estou criando esse cenário, tá? O cenário onde o latido funciona mais. Se é um cenário onde o latido funciona mais do que a calma, a espera do seu cão, ele vai começar a utilizar o latido também. Porque ele vai entender que o latido é a coisa que resolve mais facilmente as situações que ele precisa, onde ele ganha mais as coisas, onde acontecem mais as situações que ele precisa. Então os cães vão aprender também com outros cães a latir. O contrário também acontece, tá? Por isso que eu criei esse cenário do latido, mas o contrário também. Se o seu cão ganhar mais coisas e com maior facilidade, porque ele tem um repertório maior de comunicação, esse cão que só sabia latir, ele vai começar a perceber que ele não precisa latir. Que muito pelo contrário, esse outro cão que não late, as coisas estão acontecendo muito mais facilmente com ele. E aí esse cão vai começar a reproduzir o que o outro faz. Esse é o cenário ideal. Mas como estamos falando do vamos deixar esse cão latir, entenda que nesse cenário é o latido que funciona e aí o outro cão vai começar a latir também para poder aprender isso. Porém, se ele aprender sozinho, imagina o processo, como foi árduo para esse cão, como foi difícil, como foi doloroso. Eu quero pintar dessa forma mesmo, para que a gente tenha realmente esse cuidado com os nossos cães. Se o cão começar a latir de uma hora para outra, sem ter contato com um cão que late, poxa, a gente pecou demais aí. A gente falhou muito quando a gente deixou o nosso cão aprender a latir sozinho. Foi a única coisa que ele conseguiu fazer depois de todas as outras tentativas que ele teve. Então é bom a gente ficar esperto, esperta. E aí vamos para a última pergunta de hoje, pelo menos da enquete, né, que a gente fez. Vamos falar algumas coisas ainda de latir. Se você impedir o cão de latir, ele ficará bem? E aí a gente cai nessa última pergunta para poder finalizar essa história de vamos deixar esse cão latir. Imagina que o cão está latindo porque ele precisa afastar uma pessoa. Vou colocar exatamente esse cenário. Precisa afastar uma pessoa. Ele está aqui no seu colo latindo para afastar essa pessoa. Aí você faz o quê? Você dá uma bronca nele. E aí ele para de latir. Só que essa pessoa continua aqui, ó. O estímulo continua ali. O seu cão ainda tem dificuldades. Ele ainda não quer a presença daquela pessoa. Só que você impediu ele de latir. E aí pode ser até o fato de você segurar o focinho do cão. Já vi situações dessa forma, não lembro se eu presenciei. Mas já vi esse tipo de coisa da pessoa segurar o focinho do cão para que ele não latisse. Será que isso faz bem para o cão? A única forma de comunicação que ele consegue fazer naquele momento e que teoricamente deveria funcionar, você impede ele de fazer. Olha o que você gerou na cabeça desse cão. Olha o estresse que esse cão vai estar. Então o fato da gente impedir o cão de latir não vai nunca mostrar que ele vai ficar bem. Muito pelo contrário. Se ele está precisando latir e você não está deixando ele latir, qual é a opção que esse cão tem? Como é que ele vai se virar nesse mundão de meu Deus? Ele não tem outra opção. Isso vai gerar consequências psicológicas, mentais aí para o seu cão muito grande, provavelmente físicas também. Seu cão vai ficar com medo, coração acelerado, um monte de coisa ruim vai acontecer. Então a gente não pode nunca impedir o cão de latir. Essa não é a forma que a gente encara isso. A partir do momento que existiu o latido, existiu o latido, vamos entender o porquê aquele latido está acontecendo e qual é a forma de eu dar uma opção para o meu cão, de eu facilitar para ele, de eu dar habilidade social para que ele possa lidar com aquela situação de uma outra forma. Ou até mesmo gostar e entender aquela situação, que é como o caso da campainha, né? Ele entender que aquele barulho é um barulho normal do dia e que muitas vezes até traz mais recompensas para ele do que outras coisas. Então é dessa forma que a gente precisa observar sempre os latidos dos nossos cães. E nunca, em nenhum momento, você impedir o seu cão de latir, você estará fazendo bem para ele. Entenda que aquela forma de comunicação é o que, por enquanto, resolve o problema que ele está enfrentando. Se você impedir ele de fazer isso, ele não vai conseguir lidar com o problema de forma nenhuma. Ele não vai ter condições, ele não sabe, ele já está na última situação aqui, ó. O latido foi a última opção dele, você tirou isso dele ainda, sem resolver a situação. Então vamos deixar esse cão latir. Deixa ele latir para resolver esse problema. Lógico que o ideal é você dar outras opções para ele, mas impedir, nunca. Nunca façam isso. Entendam o que está acontecendo e possibilitem que o cão lide de outra forma. Mas impedir o cão de latir sem resolver o problema, sem dar a solução,
Isso vai fazer muito, mas muito mal para o seu cão. Por isso que eu queria terminar com essa daqui. E aí vamos para a pergunta. A pergunta: em qual situação o cão precisa latir? Vamos ver aqui vocês. Quando se sentir ameaçado em alguma situação. Sem dúvida nenhuma, se o cão não tiver outras opções, ele vai latir. Lembra? Que ele tem esse repertório. É um repertório instintivo, natural, quando o estresse já está lá em cima, quando a ansiedade está lá em cima, ou quando o histórico de latido já é grande também e resolve situações. Quando ele se sentir ameaçado em qualquer situação, seja por um alimento que vai ser retirado dele, seja por um espaço que vai ser retirado, seja por uma distância, ou seja, a pessoa vai se afastar e ele não quer se afastar, ele não quer ficar sozinho. Se ele se sentir dentro dessa situação, que podem configurar até para ele uma ameaça de vida, depende do que é, ele vai latir. Só que ele precisa latir para isso? Não, ele não precisa. Toda essa live aqui é baseada nisso, que o cão não precisa latir para nada. Ele precisa conhecer outras formas, que sejam menos estressantes, que resolvam mais rapidamente a situação. Isso só depende da gente. Porém, é comum, aí sim, é comum os cães latirem quando se sentem ameaçados. Porém, se ele late é porque ele não conhece nenhuma outra forma. Ele não tem nenhuma outra habilidade, ele não tem nenhum desenvolvimento social para poder agir de outra forma. Lembra? Eu até falei um pouquinho sobre isso. Se ele está no seu colo, ele está se sentindo ameaçado, que opção que ele tem, meu Deus? Latir, rosnar, morder. Ele não tem outra opção. Ele está impedido de ter opções, está no seu colo. Se ele está preso na coleira ali no passeio, a coleira já está esticada, a guia já está esticada, o que ele vai fazer? Então é mais importante a gente entender isso. Que quando o cão precisa latir para alguma coisa, é porque está muito errado. Tem muita coisa errada acontecendo aí. Eu vou dar minhas opiniões também, eu gosto de dar minhas opiniões. Deixa eu ver se não teve nenhuma que eu falei aqui, ó. Boa. É só basicamente aqui, mas acho que a gente já entendeu um pouco melhor. Que é para o cão escapar de algum lugar. Então imagina que você trancou o seu cão em algum lugar ali, ele não quer ficar ali dentro, ele não gosta, não tem um bom histórico com aquele lugar, não conhece aquele lugar direito, as coisas que acontecem ali acontecem esporadicamente. Por exemplo, um quintal. Você colocou seu cão para fora ali do quintal. Aí ele começa a latir para que você vá até lá e abra, para que ele possa sair daquele lugar. Ou quando você sai de casa, você deixa ele trancado num lugar. Aí você chega em casa, aí ele começa a latir, porque ele sabe que você vai até lá e vai abrir a porta para ele. Então pode sim o cão precisar? Não precisa latir. Porém, é uma coisa que funciona para o cão, para escapar de algum lugar, para sair de uma situação. Ele vai latir porque é a forma que ele conhece, que gera esse histórico para ele, ou que ele já estava no limite. Ele não sabia mais o que fazer para poder sair desse lugar, escapar desse lugar, dessa situação, e aí ele começou a latir. Que é a mesma coisa, se a gente for pensar em questão, ao invés de ser espaço, um lugar, imagina que para ele escapar de uma situação onde, por exemplo, tem alguém se aproximando, um outro cão, outra pessoa, e aí ele começa a latir. Aí a pessoa se afasta. Ele escapou daquela situação. Então o cão precisa latir para isso? Ele não deveria precisar. É isso que a gente precisa entender. Se ele não tiver outra opção e só conhecer essa, ele vai latir. Isso é fato. Nessas condições, tanto de se sentir ameaçado, quanto para sair de uma situação, escapar de um lugar onde ele não quer ficar, não gosta, não sabe o que fazer ali, ele vai latir. Só que nunca ele precisa ou deveria latir. As frases, os verbos são difíceis aqui, né? Precisar, dever, são coisas que para cada um pode ter uma situação. Uma outra condição que eu quero levantar aqui com relação ao latido do cão, e se a gente deixa o cão latir, que tem tudo a ver, até remonto ao começo da live, quando eu falei dos cachorros que latiam na vizinhança. Imagina que o cão latir é algo que vai incomodar à distância. Olha como é interessante isso. A gente deixar o nosso cão latir, por qualquer motivo que seja, é algo que vai incomodar alguém lá longe. Tanto outros cães, tanto que é muito comum um cão começar a latir, você começar a ouvir cães latindo lá na 10 esquinas, 10 ruas para cima, você começar a ouvir os cães de lá começarem a latir. Então o latido do cão é algo que incomoda à distância. E se você mora num lugar, por exemplo, um condomínio, um apartamento, né, onde é tudo muito próximo, você permitir que o seu cão lata, porque é a única forma que ele sabe se comunicar com você ou resolver situações do ambiente,
você está prejudicando a vida do seu cão, porque é um estresse, é uma ansiedade, é um acúmulo de estresse ali, quanto das outras pessoas, das outras famílias que vivem ali, inclusive cães. Você vai estar incomodando também a saúde mental de outras pessoas e de outros cães. E quando a gente vive em sociedade, isso é muito relativo. Isso é muito importante. A gente não permitir que o cão lá faça o latido, né, que dê o latido para qualquer situação. E insistentemente ainda. Pior ainda. Então aquela frase do "é lógico que meu cão late", você queria que ele falasse, é a frase, é a única armadilha que a gente não pode cair nunca quando a gente tem um cão na nossa família. Principalmente porque faz mal para o nosso cão. E agora eu vou rapidinho aqui falar para vocês uma sequência, né, ou explicar como que você faria então. Se a gente está falando aqui que latir demais faz mal, que latir é porque o cão não tem outras opções, como que você faz um processo para poder dar uma outra opção para o cão? Eu vou até utilizar o exemplo que eu dei durante a live aqui, que é a gente, quando toca uma campainha, o cão começar a latir. Porque ele não conhece aquele barulho, ou porque incomoda ele não sabe lidar, independente do motivo que acontece isso. Como que a gente vai conduzir essa situação para que o cão entenda que existe um outro processo? Se você é pego desprevenida, se a pessoa é pega desprevenida, ou seja, tocou a campainha, vixe, eu não esperava, meu cão também não esperava, automaticamente a gente já caiu no erro. O cão vai latir e vai continuar latindo. A gente precisa planejar, programar, construir uma situação para que a gente tenha esse controle. Então, se é a campainha que gera esse estímulo e faz com que o cão tenha esse comportamento, a gente precisa tocar essa campainha mais vezes. De uma forma planejada, sempre tendo uma recompensa, durante uma atividade que o seu cão gosta muito. Então imagina que você está ali, ó, você já tem essa rotina com o seu cão, de brincar com ele de cabo de guerra. E aí você toca a campainha, ou alguém toca a campainha para você de preferência, e aí você oferece esse brinquedo para o seu cão, que é uma coisa que ele gosta muito, que ele vai conseguir sair daquele instinto, que é o instinto de, poxa, teve um barulho, eu vou latir. Então você faz dessa forma com o seu cão. Você constrói o cenário, você tem o controle da situação, você faz esse barulho aparecer. Esse barulho começa a ser o barulho que vai trazer uma recompensa para o cão. Você nunca vai ser pega desprevenida. É dessa forma que a gente trabalha com os cães. A partir do momento que você é pega desprevenida, a pessoa, o cão também é pego. E se o cão é pego desprevenido, ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Agora, se você conduzir esse momento, você toca a campainha e automaticamente esse brinquedo aparece, pode ser que na primeira o seu cão ainda tenha o instinto ainda, ou o comportamento de latir. Mas se você repetir isso e ainda aumentar o histórico dessas interações saudáveis com o seu cão, quando o seu cão vê o brinquedo, ele já sabe o que ele precisa fazer, ele gosta de fazer isso, vai ser muito melhor. É lógico que você pode utilizar outras coisas que sejam mais estimulantes para o seu cão, que mantenham ele mais focado. Pode ser um petisco, pode ser só o seu carinho, pode ser sair para passear. Olha como você precisa entender o seu cão. Então você toca a campainha e automaticamente você sai com o seu cão. Ele vai quebrar esse estímulo. Ele vai começar a entender que existem outras formas de ele agir diante desse estímulo. Então é dessa forma que a gente precisa lidar com as dificuldades dos nossos cães. É a gente tomar as rédeas da situação, construir o cenário para que a gente possa apresentar os estímulos de uma forma segura para o nosso cão. Toda vez que ele for pego desprevenido, ele vai partir para os comportamentos que ele já conhece e que resolvem as situações para ele. Então, para terminar a live de hoje, é esse recado que eu queria deixar para vocês, que quando o cão late, a gente não pode impedir ele de latir. Porém, é um primeiro sinal para a gente buscar o que está acontecendo e qual é a melhor forma de ajudar o nosso cão naquela situação. O que ele está precisando? Qual é a comunicação que ele está querendo te passar naquele momento? Então a gente deixa o cão latir. Se ele latiu, tudo bem, vamos entender o que ele quer passar com aquilo e dar outras opções para ele. Mostrar para ele uma melhor forma, mais saudável, mais prazerosa, mais feliz, que gere mais resultados positivos com você para resolver aquela situação. É dessa forma que a gente trabalha com latidos dos nossos cães. Não é saudável para o cão só saber se comunicar latindo. Os cães têm outras formas de comunicação que precisam ser valorizadas e estimuladas. É dessa forma que a gente tem um cão saudável dentro de casa e que a gente se transforma a pessoa melhor amiga do nosso cão, porque ele sabe que pode contar com a gente, porque a gente respeita as comunicações que ele apresenta. Uma ótima noite para todos, nos vemos no próxima quarta. Se você tiver
sugestões de conteúdo da live, quiser saber alguma coisa, pode mandar para mim, eu preparo uma live com o maior carinho para poder a gente entender melhor os temas que vocês têm dúvidas. Uma ótima noite para